Segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 12ª legislatura, Câmara Municipal, 19 de fevereiro de 2013. Senhores vereadores, daremos início nessa data à segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço agora que todos em pé cantemos o hino de Rafar. Tantos dias, Rafa, tu és o novo, és o tesouro do meu Brasil. Rafa, terra querida, nossa vida em tantos dias. Rafa, tu és o novo, és o tesouro do meu Brasil. Teus filhos levaram os bandeirantes, a fibra ativa e pioneira, se transformaram como gigantes, a terra hospitaleira. Rafa, terra querida, de nossa vida de tantos dias. Rafa, tu és o dono, és o tesouro. De Canaviais entrou, em Togo semente canção de amor e trabalho, e nossa esposa linda, dá todos os agasalhos, e ao beber convida. Rafa, terra querida, nossa vida tem tantos dias. Rafa, tu és o novo, és o tesouro do meu Brasil. Rafa, filho glorioso de trabalho e amor, terra divina, primaveria. Rafa é esplendoroso, exemplo do amor que anima e enaltece o Brasil. Solicito à senhora secretária que proceda a leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliane Benatti Juliane. Presente. Ângela Maria Douniski Barbosa. Presente. Antônio José Fávero. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marco Antônio Brigatti. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. De acordo com a manifestação dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Gostaria de ler aqui em São Lucas. São Lucas 8, do 22 ao 25. Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele,
o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, determino, a senhora secretária, que proceda a leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Projeto de Lei Complementar número 3/2013, subscrito pelo senhor Antônio César Rodrigues Moreira. Altera a Lei número 1007/98 e dá outras providências. Projeto de Lei número 16/2013, subscrito pelo senhor Antônio César Rodrigues Moreira. Autoriza a Prefeitura do município de Rafar a firmar convênio com a Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, para acesso da Guarda Municipal à rede Infoseg. Projeto de Lei número 17/2013, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Institui no calendário oficial de eventos do município de Rafar o Dia da Indústria e dá outras providências. Projeto de Lei número 18/2013, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani, institui no calendário oficial de eventos do município de Rafar o Dia do Comerciante e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento número 5/2013, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti. Solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidos dados referentes aos terrenos, fruto de doação no bairro das Casas Populares, parte baixa, que se encontram impossibilitados para a construção, já que estão sobre a rede de esgoto. A. Quantos terrenos encontram-se nesta situação? Requerimento número 6/2013, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti. Solicita ao Poder Executivo que fornecidas as seguintes informações com relação aos terrenos situados na rua Carlos Luque, entre os números 722 e 782, e na rua Eugênio Tesoto, entre os números 773 e 823. A. A quem pertencem os respectivos terrenos? B. Por que não fora construído nada nesses locais? Requerimento número 7/2013, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidas informações sobre o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal, tais como seguem. A. Qual o período de arrecadação inicial e final do programa REFIS implantado em 2009? B. Quanto foi arrecadado de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e de água no REFIS 2009? C. De quanto é a dívida hoje de inadimplentes de água e IPTU? D. Quais foram as ações executadas pelo setor responsável por gerar cobranças a inadimplentes desde a implantação do REFIS? Haviam cobranças diferenciadas desses impostos para a área empresarial e domiciliar? E. Como era feito o parcelamento das dívidas de 2009? F. A inadimplência acarreta quais prejuízos ao município? G. No caso do serviço de água, o fornecimento pode ser suspenso? H. Quais prédios públicos utilizam água sem ônus e não possuem hidrômetros? I. Informar qual é o consumo mensal de água em nosso município, caso exista medição de quantidade de água produzida. Indicações. Indicação número 14/2013, subscrito pelo vereador Luiz Antônio Ferreira Brito. Solicita estudos objetivando medidas para que o ônibus que leva os munícipes que trabalham no Distrito Industrial de Capivari inclua alguns pontos da cidade de Rafar dentro do seu itinerário. Indicação número 15/2013, subscrito pelo vereador Luiz Antônio Ferreira Brito. Solicita ao Poder Executivo que determine estudos objetivando a construção de uma lombada na rua 4º Centenário, em frente à igreja.
2003, contendo o projeto subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita ao Poder Executivo que efetue a limpeza em alguns pontos da rede de esgoto da cidade, principalmente na altura do Jardim Ana, onde provavelmente existem incrustações nas paredes internas das manilhas, que ocasionam diminuição da vazão. Indicação número 20/2013, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Indico ao excelentíssimo senhor comandante da Guarda Municipal de Rafar, no sentido de que haja uma interação maior sobre os horários dos enterros com a funerária Conselvan, para que os mesmos interditem o tráfego nas duas pistas de acesso ao cemitério São Judas Tadeu, durante alguns minutos do translado do féretro. Indicação número 21/2013, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Minson. Solicita ao Poder Executivo que determine estudos visando a criação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, tendo como objetivo principal a fiscalização sobre produtos de origem animal. Moções. Moção número 2/2013, subscrito pelos vereadores Wagner Antônio Bragalda e Daniela Calil Parra Anacleto. Moção de congratulações ao padre Antônio Carlos Delbu, representando os paroquianos, fiéis e comunidade católica da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que trabalharam dia e noite para realizar a festa da Madroeira. Concluída a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje, declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais. Com a palavra o vereador Marco Brigatti. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, demais vereadores presentes e companheiros de trabalho dessa Casa de Leis, ouvintes da rádio RFM, internautas e plateia aqui presente, boa noite. Eu gostaria realmente de estar colocando em pauta o que foi requerido para que nós tenhamos realmente a possibilidade de estar entendendo, desde que foram doados os terrenos na parte baixa da Popular e que se encontram impossibilitados hoje para a construção das casas, haja visto que está localizado sobre a rede de esgoto. E o poder público não deixou à disposição para que os proprietários que foram sorteados com esses terrenos pudessem construir suas respectivas casas sobre eles. E hoje a gente entende que muitas pessoas no município, na cidade de Rafar, estão pagando aluguel mediante esses problemas de moradia que nós temos na cidade. E que algumas dessas pessoas pagam aluguel não aqui na cidade de Rafar, mas em Capivari. Outros compraram casa porque necessitam realmente de um parecer final que é do Poder Executivo. E outra é quanto a esses terrenos localizados na rua Carlos Luque e Eugênio Desoto, que seriam, no governo de 90, 92, segundo informações que obtive, colocados à disposição de um comerciante da cidade, e que, até um determinado momento, não foi nada feito nesses terrenos, e que os moradores reclamam realmente que o mato cresce e que nada é feito, se é realmente de competência da prefeitura, e se é a prefeitura a verdadeira dona desses terrenos, porque nada foi feito ainda relacionado a esses terrenos. Porque crianças, moradores, vizinhos desses terrenos, já se depararam com animais, inclusive cobras dentro dos quintais, né? Isso traz um grande risco à segurança dos moradores próximos a esses terrenos. E quanto às indicações, quando estive na Fazenda Itapeva, em campanha política, muitas pessoas reclamaram que o poder público nada fez em relação às condições precárias de iluminação nas ruas. E que realmente, como nós temos, em termos de nível Brasil, uma campanha que a iluminação Luz para Todos, né,
isso é lá do governo Lula, do início do seu mandato. Eu gostaria realmente de estar me reiterando disso junto ao governo municipal, junto à entidade competente, que é a CPFL, o porquê não de ter colocado iluminação nas vias públicas dessa fazenda, já que a Fazenda Itapeva pertence ao município de Rafar, e eleitores da Fazenda Itapeva, que depositaram seu voto de confiança em cada um dos vereadores aqui presentes, do prefeito, possam realmente estar usufruindo desse bem tão valioso que é a iluminação. E quanto ao campo de futebol de areia, é notório a sua total falta de condição para uso dos munícipes, das crianças que realmente gostam de participar e praticar o esporte. Eu estive lá na quarta-feira, recente, e eu pude notar que realmente o mato toma conta de toda a extensão, lateralmente do lado de fora, e as condições precárias dos alambrados, que pode até ocasionar também risco à integridade física e à saúde das crianças, já que se encontram deteriorados e com problemas que podem acarretar um acidente um pouco mais grave. Então, gostaria realmente de cada um de nós, vereadores, do excelentíssimo senhor prefeito e das autoridades competentes, que isso seja realmente visto, para que a gente possa realmente fornecer à população de Rafar alguma coisa de melhor, alguma coisa que está sob o alcance do poder público e está sob o alcance do poder executivo. Muito boa noite, obrigado. Com a palavra o excelentíssimo vereador Antônio Ferreira Brito. Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa, escrita e falada. Veja bem, eu estou fazendo essa indicação já de cara, porque é o seguinte: o pessoal está indo trabalhar no Padovani a pé, debaixo de chuva, ou vento, frio, e ninguém tomou providência. Essa indicação já foi feita pelo vereador, o ex-vereador Wilson Donizete Maia, e ninguém ligou. Então, eu estou pedindo para o prefeito para que estude com atenção, com carinho, para que possa estar ajudando o pessoal do nosso município que vai trabalhar na área industrial em Capivari. E estou pedindo também aqui, fazendo uma indicação de uma lombada em frente ao Cezinha, na rua 4º Centenário, onde o pessoal, vândalos, está fazendo racha, e no horário de pico uma correria que não tem como. Então, estou pedindo que estude também para a gente colocar uma lombada ali para evitar certos acontecimentos ali. Tá certo? Muito obrigado. Com a palavra o excelentíssimo vereador Wagner Bragaldo. Boa noite, plateia, vereadores, presidente, funcionários e imprensa. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento em nome do Fernando, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, pelos cavaletes que foram emprestados para a festa Nossa Senhora de Lourdes e por ter enviado as suas equipes de ronda no evento todas as noites. Tá? Aproveitando, falando sobre a Guarda Municipal, eu fiz uma indicação, a indicação 20/2013, sobre acompanhamento dos enterros na saída aqui da Avenida São Bernardo. A gente vê a dificuldade dos familiares, às vezes, mas aí, conversando com o Fernando também, antigamente existia uma comunicação com a funerária, direto com a Guarda Municipal. É o que não está havendo hoje. Então, eu tomei a liberdade de estar ligando lá para eles, tá? Para que pudesse informar o horário das saídas para que eles pudessem vir. Tá? E ele acabou comentando que nem sempre é possível devido à quantidade de funcionários disponíveis que eles têm no momento. Pediu também que eu solicitasse ao senhor prefeito que agilizasse o processo de concurso para a questão da área de segurança, tá? Porque hoje eles estão trabalhando somente com um efetivo de 7 homens. A questão da indicação 18/2013, que é a questão do envio dos projetos até na quinta-feira.
é somente para que os vereadores tenham um tempo hábil, para que estude melhor os projetos, que a gente tenha tempo de se reunir na sexta ou na segunda-feira para discutir melhor algumas coisas, não que seja feito aí de tudo de última hora. Tá? E outra indicação é a 19/2013, que é a questão da limpeza no bairro Jardim Ana, a limpeza das tubulações com hidrovácuo. Por quê? O que acontece? Quando tem excesso de chuva no bairro, não sei se vocês notam, na Avenida José Soares de Faria, as tampas dos bueiros acabam se levantando. Isso daí eu estive conversando com o prefeito, ele falou que tem problema de água de chuva que o pessoal lança no esgoto. Então, estou fazendo uma indicação para que o prefeito possa fazer uma limpeza lá e melhorar a qualidade, evitando o mau cheiro que acontece e até o vazamento de esgoto ali na avenida mesmo. Tá? Outro requerimento que eu fiz foi a questão do Refis de 2009. É um questionamento um pouco extenso, porém, a título de informar a população que às vezes encontra com a gente na rua e nos questiona por que subiu a água? Tá, vai ser feito algum investimento? O Refis, o que não vai melhorar alguma coisa? Então, eu quero fazer uma análise do Refis anterior e poder cobrar da Prefeitura esse Refis de 2013 para a gente analisar os prós e os contras, as ações que estão sendo tomadas, se vão ser positivas ou não para o município. Tá? Eu gostaria também de elogiar agora a parceria que foi feita do Pronatec, né, que é um programa da presidenta Dilma, com o Senai e as prefeituras de toda a cidade. E Rafar aderiu esse programa, que é um programa relacionado à assistência social. O que é? Que oferece cursos gratuitos para pessoas de baixa renda. Né? É uma parceria do governo municipal com o Senai, oferece cursos de traçador de caldeira, lubrificador industrial, manipulador de alimentos, pedreiro de alvenaria, costureiro, pedreiro de revestimento, encanador industrial, predial, com turmas no noturno. Tá? Isso daí eu pediria ao setor responsável que divulgasse mais, que colocasse banners nos vários departamentos públicos, principalmente no posto de saúde, que as pessoas tivessem acesso a essa informação e pudessem aí melhorar o currículo dela e conseguir empregos, né? E aumentar a renda familiar. Tá? E falando da moção de congratulação ao padre Antônio Carlos Delbu, coloquei em nome dele, mas é extensivo a todos os paroquianos que doaram o seu tempo, né, em servir, disponibilizaram aí do serviço voluntário para ajudar na festa, uma festa que já é uma festa tradicional na nossa cidade, a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Então, só para cumprimentá-lo e agradecendo a todos que ajudaram. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Rodolfo Misson. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, meus pares, público presente, toda a imprensa. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala aqui, aproveitando que a concessionária Rodovias do TT está fazendo acostamento na Fazenda São Bernardo, que liga até a SP-101, ver com o senhor prefeito se há possibilidade dela, ou então a própria prefeitura, arrumar aquela letra R na entrada da cidade, lá que ainda está meio deteriorada, e hoje foi solicitado porque falasse isso, né? Nós fomos ver lá e realmente aproveitar então esse momento, se a rodovia do TT puder fazer essa outra benfeitoria para a cidade, já que ela está fazendo acostamento, não custa, né? Então, deixar aqui registrado essa solicitação ao senhor prefeito. Também queria pedir atenção para que o executivo, isso já vem a questão de tempo, na Avenida dos Moreiras, o encontro com a Rua dos Operários, que passa em frente ao almoxarifado, existe
a Ciretran, lá que faz as aulas de moto e autoescola, né? E realmente ali está ficando meio complicado, porque atrapalha um pouco o fluxo. Já houve até algumas situações em que alguns alunos ali ficaram constrangidos, e recentemente também não estava tendo aula, não estava tendo nada lá, um rapaz foi passar de moto e o carro veio para entrar da autoescola e quase aconteceu um acidente grave lá. Então, eu acho que realmente lá já foi reclamado, já foi falado, lá está inadequado, está começando a ficar inadequado mesmo aquela situação lá. Então, existe já algum projeto aqui nesta casa, já existem solicitações, já existem indicações de locais que possam ser utilizados com maior segurança e com maior viabilidade para todos. Então, estou solicitando aqui ao senhor prefeito, pedindo que o presidente, se puder reforçar, né, junto ao senhor prefeito, essa mudança, porque cedo ou tarde vai acabar acontecendo alguma coisa desagradável lá. Então, vamos ver se ele consegue fazer essa mudança, já que existe uma dificuldade de local, mas existe sim alguns locais apropriados. E gostaria de dizer aqui também que existem alguns alunos que estão estudando, fazendo uso da Faculdade Federal, onde existem cursos técnicos também na cidade de Capivari. E mais ou menos funciona entre 10 a 12 alunos, e nessa maioria são jovens, mulheres, né, jovens, moças, que acabam chegando tarde, o ônibus deixam elas em alguns locais meio complicado. E esses dias, uma jovem passou uma situação constrangedora, com 3 homens capuzados, tentaram pegar essa menina aí, já viu como seria esse transtorno, né? E no final do ano passado, a prefeitura disponibilizava uma Kombi, até o final do ano passado, uma Kombi da educação que fazia o transporte dessas alunas. Agora não está mais sendo feito. Então, eu gostaria que o senhor prefeito, né, tomasse conhecimento, se ele já não tomou, pela informação que eu obtive, parece que foi solicitado, e ele não deu resposta nenhuma a essas jovens. Então, antes que venha acontecer um caso desagradável e até trágico para a nossa cidade, do jeito que o mundo se encontra, eu gostaria que fosse revisto isso pelo senhor prefeito, uma situação tão fácil de resolver, porque é estudante, nada mais justo do que você incentivar, ajudar e fazer o possível para que a educação seja cada vez melhor na nossa cidade. Quanto mais educado o povo, mais rápido é o progresso e o crescimento na nossa cidade. Olá, boa noite. Vereador. Pois eu não. fui procurada por alguma pessoa que faz parte algum desses estudantes aí me questionaram também que fim do ano passado eles tinham essa condução e agora não tem mais. E eles realmente reclamaram que a situação deles está complicada. Pediram até para eu falar com o prefeito. Eu tive a oportunidade, ano passado, de conversar, e realmente essa condução foi estendida, essa perua foi estendida a esses alunos. E, realmente, essa situação que veio acontecer agora, me procuraram pedindo isso até. Eu nem ia tocar no assunto, porque eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor prefeito, mas como o caso que aconteceu esses dias com essa jovem, é um tanto constrangedor, eu estou resolvendo fazer essa solicitação aqui na tribuna, hoje, para que depois eu possa até ver se o prefeito realmente está atento sobre isso. Obrigado, boa noite. Gostaria que a vice-presidente Daniela Parra assuma meu lugar para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Imprensa inscrita, falado. Nobres vereadores, público presente. Bom, primeiro eu queria registrar aqui o sentimento da família do senhor Rosinei do Carmo Anacleto pelo falecimento na data de hoje. Solicito que seja registrado em ata e que seja feito ofício à família. Também gostaria de estar pronunciando os projetos que eu queria dar entrada hoje. No Dia da Indústria, vamos valorizar a cidade nossa. A nossa área lá em cima é pequena,
Está na hora de extinguir, evoluir, fazer alguma coisa para nossa cidade. E também do dia do comerciante. Está na hora a gente valorizar a cidade no comércio nosso. A gente sai daqui, vai para a cidade para comprar as coisas e larga a cidade nossa para trás. Enquanto isso, os ambulantes ficam passando na rua, vendendo seus produtos sem pagar o seu imposto. Isso é inaceitável. E também queria estar dando um apoio ao Marco Brigatti, né? Que eu moro na parte de baixo da barroca, lá embaixo. Lá. Eu vejo que o pessoal gosta muito do Campinho da Areia, precisa valorizar bastante lá. E tem que trabalhar em cima disso, que está precisando. Muito obrigado a todos. Se o plenário concordar, passaremos diretamente para a ordem do dia. Reaberta a presente sessão, solicita a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Presente. Ângela Maria Doniski Barbosa. Presente. Antônio José Fávero. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, passaremos a leitura e discussão e votação das matéria constante da pauta, da ordem do dia. Protocolo 40/2013 do Poder Executivo, contendo o projeto de lei número 3/2013. Autoriza a locação de imóvel que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo votação, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. Aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 41/2013 do Poder Executivo, contendo o projeto de lei número 4/2013, autoriza a locação de imóvel que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se ao autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo número 42/2013 do Poder Executivo, contendo o projeto de lei número 5/2013, autoriza a locação de imóvel que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim.
Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo número 46/2013, do Poder Executivo, contendo o projeto de lei número 9/2013, altera a Lei Municipal número 876/1993, planta genérica de valores, para atribuir aos imóveis pertencentes ao poder público do município de Rafar o valor venal de 1 centavo. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em a palavra ao vereador Wagner Bragalda. Obrigado. Só colocando a par o pessoal, esse valor venal de 1 centavo somente para os prédios públicos, para que possa ser regularizado junto ao cartório de imóveis a escritura desses terrenos, que impede que a gente consiga verbas junto ao governo do Estado. Então, é só para relacionado aos setores públicos. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 64/2013, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, contendo o requerimento número 5/2013. Solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidos dados referentes aos terrenos fruto de doação no bairro das Casas Populares, parte baixa, que se encontram impossibilitados para a construção, já que estão sob a rede de esgoto. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo número 65/2013, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, contendo o requerimento número 6/2013. Solicita ao Poder Executivo a seguintes informações com relação aos terrenos situados na rua Carlos Luque, entre os números 722 e 782, e na rua Eugênio Tesoto, entre os números 773 e 823. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 66/2013, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, contendo o requerimento número 7/2013. Solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidas informações sobre o refis. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores,
O referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 75/2013, subscrito pelos vereadores Wagner Antônio Bragalda e Daniela Calil Parra Anacleto, contendo moção número 2/2013. Moção de congratulações ao padre Antônio Carlos Delbu, representando os paroquianos fiéis e comunidade católica da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que trabalharam dia e noite para realizar a festa da Madroeira. Está em discussão a moção que acabamos de ouvir. Eu gostaria de parabenizar vocês pela moção, que vocês tudo trabalharam muito bem na festa, eu tive presente. Estão muito de parabéns. Eu também. Trabalhei junto com o pessoal e pude perceber o quanto eles se dedicam e o quanto eles trabalham. Parabéns mesmo, e parabéns ao Wagner também pela moção. Que isso. Eu acho que a gente, eu estou fazendo isso, eu e a Daniela, em nome do padre, mas o que seria se não fosse os voluntários que trabalham, que dedicam seu tempo dentro de uma comunidade, né? Cada um, acho que deixa seus afazeres para se dedicar um pouquinho a Deus. E eu acho que isso daí é muito gratificante. Então... e o meu marido que trabalhou também. Também gostaria de lembrar e agradecer as pessoas que colaboraram comprando o almoço e o jantar fechado, que é difícil a gente conseguir vender, e as pessoas estão assim se dedicando e procurando sempre estar participando para ajudar, colaborar com a igreja, com a reforma. Então, agradecer também essas pessoas que participaram do almoço e do jantar. Mais uma coisa que eu queria colocar é que algumas pessoas acabam falando, o padre só pede dinheiro, só pede dinheiro. Então, eu gostaria de deixar bem claro que o padre pede dinheiro para a comunidade dele. E o padre vai embora, e as obras dele ficam para nós, para nossos filhos. Então, que as pessoas, antes de falar, que raciocinassem um pouquinho nesse aspecto. Acabada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida moção está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se por ofício a quem tem direito e arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes na pauta, declaro encerrado a apresentação.